O governo do Paraná ampliou o programa Paraná Competitivo para atrair investimentos e também tornar as empresas já instaladas no estado mais competitivas no cenário nacional. Sobre este artigo, escrito pelo advogado tributarista Dr. André Malinowski Munoz, nós vamos conversar com ele nesse exato momento. Dr. André, seja bem-vindo à Rádio Justiça. Obrigado pela presença, obrigado pela atenção. O senhor escreveu esse artigo com o título "O governo paranaense reduz carga tributária para atrair empresas de comércio eletrônico e call center". Isso acirra mais ainda a guerra fiscal entre os estados? Sem dúvida, essa é uma reação do governo do Paraná, né, podemos dizer assim, né, em relação à guerra fiscal, porque outros estados já haviam implementado benefícios semelhantes, e então não deixa de ser assim, uma forma de acirrar ainda mais a guerra fiscal. Complica para quem queira entrar no Paraná, facilita para quem já está instalado no estado. O senhor pode explicar? Claro, na verdade, em termos de facilidade, não torna mais fácil a entrada, mas sim torna mais, chama a atenção, né, das empresas que atuam nesse setor, porque elas recebem um tratamento diferenciado, um tratamento mais benéfico. Então, sem dúvida chama a atenção das empresas, né, na medida em que elas podem escolher em abrir estabelecimentos de e-commerce e call center em um estado em que elas recebem um tratamento fiscal diferenciado, certamente vão escolher esse estado. Em relação às empresas que já estão aqui, certamente o benefício melhora o caixa dessas empresas, né, na medida que elas têm uma redução de carga tributária sobre as operações interestaduais, né, de venda de mercadoria via e-commerce ou call center. Dr. André Malinowski Munoz, o senhor disse que o setor de comércio eletrônico não sofreu crise. Pelo contrário, em 2016 houve um crescimento de 8% e para este ano uma estimativa de crescimento de 12%, com um faturamento próximo a 50 bilhões. O porquê esse distanciamento nesta área de comércio eletrônico? O que ele tem de diferente? Na verdade, essa é uma pesquisa até divulgada pela EBIT, né, que é aquela empresa que analisa esse tipo de mercado. Eu pessoalmente, eu acredito que é pela facilidade do comércio mesmo, né, e também por esse tipo de benefício, né, tornar o preço dos produtos vendidos através de comércio eletrônico um pouco mais benéficos muitas vezes do que os produtos vendidos fisicamente, né, na presença física do consumidor. Então, talvez esse seja essas duas questões, né, a facilidade, enfim, da aquisição, né, e talvez até pela própria expansão aí do mundo digital, né, o consumidor ficando cada vez mais acostumado aí com as vias digitais, né, com as aquisições mesmo via e-commerce. Eu acho que também ajuda nessa expansão aí, nessa mitigação da crise para o comércio eletrônico, né? Mas esses são números da empresa EBIT, então eu acredito que esses são os motivos, né? Mas sem dúvida também benefícios facilitam, né, na medida em que melhoram o preço. O senhor diz que com esta redução da carga tributária para as empresas aí do Paraná, e destaque aqui na frente essas operações sobre o crédito presumido de ICMS nas operações interestaduais. Como funciona? O Paraná tem um determinado percentual de ICMS. Vamos comparar agora aqui com o Distrito Federal, que deve ter um outro, diferente ou semelhante. Como se dá este processo, este ganho para os empresários? Tá bom. Então, o ICMS é um tributo não cumulativo,
né, segundo o texto da própria Constituição, e por conta disso ele estabelece a possibilidade do contribuinte, nas suas saídas, ele pagar o ICMS e a contrapartida, das aquisições, ele tomar crédito do ICMS. Esse benefício concedido pelo Estado do Paraná nada mais é do que um crédito presumido, ou seja, não vinculado a uma entrada física, né, em que esse crédito presumido é calculado sobre as saídas do estabelecimento. Então, o contribuinte, para poder aproveitar esse benefício, ele tem que abrir mão dos seus créditos, entre aspas, normais, que são aqueles créditos decorrentes da sua entrada, e tem que optar por tomar este crédito presumido, que é calculado sobre as saídas interestaduais. Então, vamos usar um exemplo, né? Digamos que a gente tenha uma operação saindo aí do estado do Paraná para o Distrito Federal, e que essa operação, digamos que fosse tributada a alíquota do ICMS de 12%, né? Estou usando um exemplo hipotético. O contribuinte paranaense, se fosse um e-commerce vendendo para um consumidor final, aí do Distrito Federal, ele teria um crédito presumido num percentual que resultasse numa carga tributária efetiva ali daqueles percentuais previstos, que é 2,7%, por exemplo, até o final de 2017. Então ele receberia aí 9,3%, se eu não me engano, se eu estiver fazendo o cálculo correto, de crédito presumido, de forma que a sua operação fosse onerada com uma carga tributária efetiva de 2,7% pelo ICMS. Dr. Malinowski, o senhor pode exemplificar o que seja esse crédito presumido para que a gente entenda melhor? Veja, eu não sei se eu tenho como muito exemplificar isso. Eu vou dar um exemplo de uma revenda de um determinado produto por uma e-commerce para um consumidor final do Distrito Federal. Digamos que essa e-commerce compre um lápis, né, para ser revendido, e esse lápis, por exemplo, ele comprou esse lápis por R$1 e está vendendo por R$2. Então, numa operação normal, que não fosse abrangida por esse benefício, o contribuinte ele aproveitaria um crédito do ICMS sobre esse R$1 que ele comprou. Então, digamos que, eu vou facilitar o cálculo, digamos que a alíquota do ICMS fosse 10%. Ele tomaria um crédito de 10% sobre R$1. Na saída, ele pagaria 10% sobre R$2. Então, ele naturalmente, a diferença é, via de regra, a margem do e-commerce, né? Então, ele pagaria ICMS sobre a sua margem, numa situação hipotética. Nesta situação, utilizando deste crédito presumido, o contribuinte ele deixa de apurar o crédito de 10% sobre R$1. No entanto, ele tem um crédito presumido, de forma que a carga tributária efetiva da saída do lápis, que numa situação normal seria 10% de R$2, seja de 2,7% sobre esses R$2. Entendido. Ficou claro. No artigo, Dr. André Malinowski Munoz, o senhor fala da importação. Agora, com esta redução da carga tributária para o empresariado paranaense no comércio eletrônico e call center, há um ganho para ele? Sim, também. Na verdade, o ganho é tanto destinado, né, para produtos de origem nacional, como para produtos de origem importadas, desde que o desembaraço, né, aduaneiro desse produto tenha ocorrido aqui no estado do Paraná. Então, só a carga tributária efetiva muda ali por escolha do legislador, né? A gente tem percentuais diferentes, mas ambas as mercadorias, tanto a nacional como a importada, elas são beneficiadas por esse incentivo, só mudando aí o montante da carga tributária efetiva, né, por escolha do legislador mesmo, mas as duas mercadorias são beneficiadas.
conversamos com o advogado tributarista, o Dr. André Malinowski Munoz, ele que escreveu um artigo com o título Governo Paranaense reduz carga tributária para atrair empresas de comércio eletrônico e call center. No entendimento do Dr. Malinowski, poderá acirrar ainda mais a guerra fiscal no país, quando se trata de ICMS. Dr. Malinowski, muito obrigado por participar aqui da nossa programação da Rádio Justiça. Que é isso. Muito obrigado a vocês.